O que Deus espera de nós? Perfeição ou fé? Logicamente, Deus quer que nós desenvolvamos um caráter à sua imagem e à sua semelhança. Agora, seremos nós perfeitos aqui neste mundo até a trasladação, até a glorificação? Absolutamente não. Desenvolveremos o nosso caráter e assim estaremos nos preparando para a glorificação. Mas enquanto essa natureza pecaminosa estiver dentro de nós, nós jamais seremos absolutamente perfeitos. Então, o que Deus espera de nós? Logicamente que nós cresçamos na sua graça, no seu conhecimento, na sua imagem, na sua semelhança. Mas Deus quer usar um instrumento chamado fé. Fé, confiança em Deus. Transferência de confiança no caráter absolutamente perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso perfeito substituto. Você conhece bem o capítulo 11 de Hebreus. Eu quero ler o verso 30 e o verso 31 que diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Bom, você sabe que Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, a galeria daqueles que exerceram fé no caráter de Deus, nas promessas de Deus, na pessoa do Redentor, vindouro Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia, desde o versículo 1 até o versículo final, fala assim: pela fé fulano, pela fé Beltrano. Então fala pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Raabe, pela fé Moisés, pela fé Gideão, pela fé Jefté, pela fé Samuel, pela fé Davi, pela fé os profetas. Interessante. Quando você olha para a vida daqueles que são mencionados aqui, porque outros não são, não caberia nesse capítulo, todos os grandes heróis da fé, ele usa apenas alguns como exemplo. Quando você estuda a vida destes homens de fé, você vê que eles tinham as mesmas paixões, as mesmas tendências, a mesma natureza nossa. A minha pergunta é: por que Deus expôs as fraquezas desses homens? As mentiras de Abraão, os enganos de Jacó, as suas trapaças, o adultério, o assassinato cometido pelo rei Davi, a família de Samuel, uma família disfuncional, seus filhos se perderam. Por que Deus expõe as fraquezas de Gideão após a vitória com os 300, onde ele cometeu um ato de profunda idolatria? Por que Deus expõe as fraquezas? Para quê? Qual o objetivo? Qual o propósito disso? O propósito é duplo. Primeiro, mostrar que nós somos todos iguais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, o motivo maior, o segundo motivo, é para nos encorajar. Deus não olha para nós como seres perfeitos, pelo contrário, seres caídos que necessitam do seu poder para desenvolver um caráter ao longo da vida. Então é para nos motivar, nos incentivar, nos encorajar. E é isso que eu amo na palavra de Deus. Pela fé, não pela perfeição que tiveram, não por falta de erros, falhas, defeitos que tiveram, mas que trabalharam, que superaram, que venceram pela graça e pela misericórdia de Jesus. Lógico, ali também aparece Enoque, não é mencionar nenhum pecado na vida dele, mas tinha uma natureza pecaminosa. O fato é o seguinte, querida, eu gostaria que você guardasse isso. Deus quer que você cresça no seu conhecimento. Deus quer que você se desenvolva espiritualmente. Mas muitas vezes nós caímos, ou você não cai. Muitas vezes falhamos, ou você não falha. Muitas vezes erramos, ou você não erra. Muitas vezes pecamos, ou você não peca. Por que o grande apóstolo Paulo disse: eu sou o principal pecador?
Quais os defeitos que Paulo tinha em seu caráter? A Bíblia não fala muitos defeitos do seu caráter. Fala de uma briga que ele teve com Pedro, outras questões assim, mas dizer que Paulo era um praticante do pecado, não. Mas ele sabia qual era a sua natureza e a sua condição, e Paulo, sem dúvida, que escreveu Hebreus, é um herói da fé, mas um herói imperfeito, que olhava para o perfeito exemplo, para o perfeito modelo e peregrinaram, passaram por essa terra tendo uma ambição na vida de fazer a vontade de Deus pela fé. E eles obtiveram um bom testemunho por sua fé, não por sua perfeição. Deus espera de mim perfeição, Deus espera de mim uma caminhada em direção ao perfeito. O perfeito é Jesus Cristo. Assim, meu querido amigo, meu querido irmão, eu gostaria de encorajar você, eu gostaria de motivar você a perseverar pela fé em Jesus, pela fé de Jesus, com Jesus. Se você caiu, se eu falo para alguém que caiu, se levanta. Se eu estou falando para alguém que pecou, peça perdão e avance, abandone esse pecado. Se eu falo para alguém que repetidamente tem defeitos e falhas de caráter, não desista, mas lute, avance, porque logo nós veremos o perfeito e então a glória dele nos revestirá com as vestes da justiça. O que Deus espera de nós, caminhe pela fé. Caminhe pela fé. Deus expôs na sua palavra os defeitos, as falhas, os erros, os pecados dos heróis, homens e mulheres, para mostrar não apenas a sua fraqueza, onde caíram, mas como encontraram força em Cristo, se levantaram, perseveraram, prosseguiram e chegaram lá. O único que passou por esse mundo e não pecou foi Jesus. Mesmo assim, ele perseverou andando com o Pai. E Ele quer que eu e você estejamos nessa lista daqueles que caminham pela fé, pela confiança e transferem a sua dependência para Deus, a sua confiança para Deus, para Jesus Cristo, sabendo que somos seres imperfeitos, mas caminhamos pela fé, dia a dia, morrendo no nosso próprio eu, conhecendo mais e mais Jesus, até vê-lo em glória e majestade. E então, nosso corpo será glorificado. E então poderemos dizer, estamos salvos, eternamente salvos e completamente perfeitos. Que Deus te abençoe. Não esqueça, as fraquezas, falhas e erros dos heróis da Bíblia são expostos para nos mostrar que todos somos iguais, mas para nos mostrar aonde se levantaram depois da queda, onde encontraram forças e perseveraram pela fé e não pelas suas obras, pela sua perfeição. Que seja para você e para mim uma fonte de encorajamento a vida desses homens falhos, todavia perseverantes, sobretudo caminhando pela fé. Que Deus te abençoe.